Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus, querido? Amém. Deixa eu só reparar um erro nos meus avisos agora. Eu casei a Anaíse com Cléucio, mas não é. Evangelista Laércio e Naíse, que estão à frente da floresta. Amém, queridos? Aleluia. Estou perdoado. Queridos, eu tenho uma pequena mensagem para esta noite. Eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações. Abra a tua Bíblia, o livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Todos acharam? Dia desse o irmão chegou comigo, pastor, quando o senhor for falar, dá um tempo para a gente achar. Estou dando. Capítulo 10, versículo 3 em diante. Amém? Diz a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, diga carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, diga fortaleza, anulando nós sofisma, versículo 5, e toda a altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, e levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, eis a tua palavra, eu invoco a tua presença, Espírito Santo, no nosso meio. Fala conosco, ministra nossos corações, que nós possamos sair daqui, meu Deus, com um espírito inabalável. É no nome de Jesus que apresentamos esse tempo, e se a igreja vai receber, diga amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é destruindo as fortalezas da vida, ou poderia ser destruindo as fortalezas da minha vida, como você queira aplicar. Nós estamos vivendo, querido, em um momento que parece que todos os valores a quais nós aprendemos nesta construção a qual o Espírito Santo tem construído em nós desde o período que aceitamos a Cristo, parece que a cada dia vai se perdendo esses valores. Parece que a cada dia estamos nos distanciando de verdades as quais foram implantadas em nossas vidas. E quando eu li esta passagem aqui de 2 Coríntios, me chamou a atenção estes versículos, as quais nós vamos trabalhar nesta noite. Amém? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a igreja antes de dar início. A introdução seria essas perguntas. Você já parou para se perguntar ou para entender de que forma o mundo tem visto você? Você já se fez essa pergunta? Como é que o mundo me vê? Como é que as pessoas que estão ao meu redor têm me visto? Paulo, neste capítulo aqui, queridos, de 1 Coríntios, ele tenta de alguma forma defender a sua autoridade apostólica. Então eu te pergunto nesta noite, como é que o mundo tem te visto
E será que você tem de alguma forma defendido a autoridade de Cristo que há na tua vida? Porque é exatamente o que nós vamos trabalhar. Tem muitas pessoas que têm caído por conta das fortalezas às quais este versículo que nós lemos se refere. Tem fortalezas se levantado contra a vida da igreja, e a igreja muitas das vezes tem se retraído, tem se escondido, por não conhecer a autoridade de Deus que há na vida dela. A Bíblia me garante que o Senhor nos deu toda a autoridade. Toda a autoridade foi nos dada, queridos. E aqui o apóstolo Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Leiamos o versículo 1 do capítulo 10 para entender. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Paulo estava dizendo aqui, eu tenho uma humildade. Estou tratando contigo na humildade, numa mansidão diante de você. Mas ele diz aqui, quando ausente, ousado para convosco. Essa ousadia aqui, queridos, ela não é só simplesmente pela ousadia de expor a verdade de Cristo, mas também com ousadia, pode-se dizer assim, em alguns momentos até arrogante no seu posicionamento para dizer, opa, eu não sou qualquer um, eu sou um apóstolo de Cristo e o Senhor me ergueu para tal função. Em outras palavras, me respeite para que você tenha respeito. Eu não sou mais um no meio da multidão, qualquer um no meio da multidão. Aleluia, queridos. Então o apóstolo Paulo, ele estava exercendo esta autoridade, e ele não abriu mão desta autoridade a qual foi lhe dada, e ele brigou por essa, defendeu ela com unhas e dentes. Nós vemos no versículo seguinte, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Mais uma vez ele está dizendo, sim, eu lhe rogo que eu não tenha de ser ousado. Aí você busca a interpretação da palavra ousadia aqui dentro do que ele quer transmitir, queridos, para esta pessoa. Essa ousadia, eu acredito que está na colocação pejorativa, a qual ele está tentando impor, dizendo que eu não venha impor de uma forma ignorante o que eu sou em Cristo Jesus. Não é simplesmente a ousadia de dizer, não, eu sou cristão, eu carrego o evangelho da paz, eu carrego as marcas da promessa. Então não vem com essa história de querer sobressair, tentando me diminuir. Aleluia, queridos. E ele diz mais, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam. Não entenda aqui, queridos, que eu estou tentando levar você a ser ignorante, não. Estou tentando levar você a entender que tem fortalezas que têm se levantado na vida da igreja, que a igreja está se acomodando. Lembra lá aquela situação da Bruna Carla? Lembra? Quantos ouviram aquele vídeo? É nesse posicionamento que Paulo está dando um parecer. Ela não se calou, ela foi ousada. Se for para mim
ter duas caras, viver o que o mundo está me proporcionando e tentar cantar as promessas de Deus para essa mesma sociedade, não serve. Não serve, queridos. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Ou eu carrego as marcas desta promessa, ou eu não carrego. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Então o apóstolo Paulo está sendo firme aqui. Amém, queridos? E ele defende com unhas e dentes. Agora eu te pergunto: você tem destruído as fortalezas de acusação que tem te cercado? Porque o que tem acontecido com a igreja é isso, queridos. Eu já ouvi tanta coisa, tantas acusações. Pastor Dinei isso, pastor Dinei aquilo. Há alguém que nos guarda e nos defende, que se chama Espírito Santo, que nos ensina e capacita para vivermos o melhor e sabermos transmitir o melhor. Mas até o Espírito Santo precisa, queridos, ter certeza que eu trabalho com Ele nesta empreitada. Porque o Espírito Santo por si, Ele não vai fazer coisa alguma se esta casa aqui não se movimentar para fazer. Aleluia. Então eu preciso, queridos, você tem destruído essas fortalezas? A arma que o Senhor tem nos dado, ela é poderosa para destruir as fortalezas. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essa é a resposta. Nossa maior arma é a cruz. Nossa maior arma, nossa maior resposta para as acusações do mundo, para aquilo que vem tentar nos tirar o foco, é a cruz. Como diz as Escrituras, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Tem salvo aí? Então estou tentando te levar a uma caminhada dentro desses versículos, queridos, para você entender uma coisa. O inimigo no presente século, ele tem tentado, e ele tem conseguido em algumas áreas, esmurecer, enfraquecer aqui a alma, a mente da igreja. Porque a mente, querido, é ela que trabalha, é ela que dá o direcionamento para os demais parte do corpo para agir. Então, se esta fortaleza que se chama aqui mente, ela trabalhar dentro de você, de alguma forma você vai esmorecer e vai perder a direção daquilo que o Senhor tem te dado. Então nossa primeira batalha é em cima da mente. A Bíblia é tão eficaz, querida, a palavra de Deus, porque ela nos dá até direcionamento. Pela renovação da mente, a libertação, a quebra de estruturas que tem nos prendido,
A mente, ela trabalha tanto para a parte positiva da vida ou para o negativo. Se eu não saber controlar os meus pensamentos, eu posso ser levado a uma direção de frustração. Mas se eu pegar a minha mente e começar a trabalhar em cima daquilo que Deus determina para a minha vida, eu começo a viver em vitória. A Bíblia vai dizer, porque assim como imagina em sua alma, porque assim como você imagina na sua mente, assim será os demais movimentos do seu corpo, será as demais situações que você visualiza com os teus olhos. E era que Paulo estava tentando levar, querido, este ensinamento aqui. Amém? Então a nossa maior arma, grava isso, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nossa maior arma é o resultado da cruz. Quantos entenderam? O mundo, ele observa o natural, mas o apóstolo Paulo nos dá um direcionamento das coisas sobrenaturais aqui. Versículo 3, a Bíblia vai dizer: porém, ou melhor, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando os teus acusadores chegam diante de ti, eles olham a carne. Eles olham a tua maneira de vestir, tua maneira de falar, tua maneira de agir, tua maneira de pensar. As pessoas olham a carne, o natural. Mas a Bíblia vai dizer: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não lutamos segundo a carne. Embora nosso corpo ainda não seja um corpo glorificado, como há promessa de ser, vai ser glorificado quando partirmos para o Senhor. Embora não seja, mas quando eu olho lá para a mensagem da cruz, que é loucura para os que observam, mas para que nós que somos salvos, é poder de Deus, eu preciso andar, como a palavra diz, com o corpo glorificado. O mundo me vê com falhas, mas o Espírito do Senhor está transformando, trabalhando, para que eu possa viver, como diz no livro de Coríntios, para que eu possa olhar ao espelho, não ver a carne, mas ver o reflexo de Cristo, refletindo naquele espelho, e o transbordar da glória dele na minha vida. A Bíblia vai falar em diversas passagens sobre isso. O mundo vê, e ele diz, a palavra de Deus diz: por mais que o teu homem exterior esteja abalado, abatido, o homem vê assim, mas eu, o Senhor, vejo o teu interior inabalável. São palavras que quebram fortalezas, queridos. São palavras que vão destronando. O mundo vai dizer: tu não serve, mas para o Senhor Ele vai dizer: tu és a menina dos meus olhos. O mundo vai dizer: não vai servir para nada, mas o Senhor vai dizer: eu vou te tomar pela mão direita e vou te usar nas extremidades desta terra, porque eu, o Senhor, te conheço e sei os planos que eu tenho ao teu respeito. São fortalezas. Que tentam se levantar na nossa jornada. Ontem eu estive pregando aqui sobre gratidão. Gratidão, queridos, é o que precede o milagre. Um coração grato pode ter certeza que terá um futuro cheio de promessas realizadas. Então as promessas de Deus são assim. O homem vê diferente, mas Deus olha com os olhos totalmente diferente do que o homem vê, queridos. E eu te pergunto: quais fortalezas tem dominado a tua vida? Eu falei uma.
a mente. Mas quais fortalezas têm dominado a tua mente? Aqui o versículo 4 vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, já falei que são espirituais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deixa eu repetir que a igreja não está entendendo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Dois entenderam. Deixa eu complementar o texto. Destruir fortalezas e anulando os sofismas. Sofisma, queridos. Sofismas são inverdades, mentiras. Sofisma foi o que Satanás, no corpo da serpente, falou para Eva: certamente não morrerás. Falou uma inverdade, uma mentira para Eva, e a Eva caiu no sofisma do diabo, e por conta do sofisma que foi plantado, nós estamos pagando por isso. Deixa eu abrir teu entendimento, queridos. A igreja no atual século, ela tem caminhado debaixo de sofisma, que tem feito com que a sua fé se esfrie, que tem feito com que um milagre fique retido, que tem feito com que a provisão de Deus se trave. O mundo tem promovido, querido, tanto sofisma, tanto engano, a mídia. E a igreja tem abraçado. Há 2 anos atrás nós pegamos o maior sofisma, junto com a pandemia. E até hoje a igreja está tentando levantar a cabeça. Porque foi tão forte o que foi plantado na mente da igreja, que a igreja não precisa cultuar, que a igreja sou eu. A igreja, ela não é um elemento singular, queridos. Para a igreja ser igreja, ela precisa de uma pluralidade. João 15 nos dá bem clareza nisso, quando o Senhor disse: eu sou a videira. Para ser igreja precisa estar ligada à videira. Quando você diz eu não preciso, você está dizendo que está desligando da videira, e todo galho que é tirado da videira, ele é jogado ao fogo. A igreja precisa voltar a se restabelecer como igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 deixa bem claro: o começo da igreja primitiva foi estabelecida quando o povo começou a congregar. E diga-se de passagem, eles não tinham a liberdade que você tem hoje. Cada esquina, em cada bairro, há igrejas abertas que você pode chegar e congregar. A igreja viveu uma fase de perseguição no começo da sua construção. E hoje há uma facilidade tão grande de se cultuar, mas nós olhamos para dentro de nós, aí vem o sofisma: vai não, é mais um culto qualquer. Vai ali no YouTube, abre lá que tem dezenas de milhares de pregadores pregando, te alimenta lá. Quando você entende essa mentira, não é que a palavra não vá fazer efeito, queridos, mas eu preciso, como igreja, estar reunida. Eu preciso andar em unidade, em comunhão, no partir do pão.
Eu preciso caminhar junto, eu preciso sentir o que o meu irmão sente. Se você não tem esse pensamento, você vai ter o pensamento de Caim. Quando o Senhor chegou com ele e perguntou: Caim, cadê o teu irmão Abel? E Caim, olhando para Deus, disse: Senhor, será que eu sou tutor do meu irmão? Fosse nos dias de hoje, será que eu sou babá do meu irmão? Quando nós deixamos de ter comunhão com os santos, quando nós deixamos de congregar, de estarmos unidos, de celebrar a ceia, de celebrar a vitória da cruz, nós estamos tendo a mesma atitude de Caim, queridos. E são sofismas implantados na nossa mente, que geram fortalezas, que vão se fortalecendo. Chega um momento que nem a palavra surte efeito, mas naquilo que está dentro de você tão enraizado. Aí começa a questionar, começa a achar-se que é o dono da razão. E é o que diz no versículo seguinte, versículo 5: e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí vem esta palavra altivez, que quer dizer altivo. Se tornamos pessoas orgulhosas, se tornamos pessoas com a mentalidade feita, fortalecida nas nossas inverdades, porque não são verdades, foram inverdades plantadas na nossa mente por conta do sofisma, e acabamos virando pessoas altivas, praticando a altivez. O que diz aqui no versículo, que quer dizer, ficamos orgulhosas, achamos que somos superiores, já não achamos a mensagem tão atraente do pastor, do evangelista que está pregando, porque nos achamos superiores a eles. Sabe, queridos, e passamos a viver o estágio do altivismo, na conotação pejorativa, ao ponto de sermos arrogantes, presunçosos, querendo ser dono da razão, porque a nossa mente foi travada e se criou uma fortaleza tão forte. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. O homem pode se fazer de duro, não tentar aceitar, mas dia por dia a mensagem está sendo jorrada, a palavra está sendo martelada. Uma hora quebra, uma hora o coração duro se transforma em carne, uma hora se dobra, uma hora reconhece que ele é um pequeno micróbio, um pequeno inseto diante da grande e poderosa mão de Deus. Ele não passa de nada, que ele ainda está na terra pelas misericórdias de Deus, que ainda há fôlego de vida pela misericórdia de Deus. É por isso que precisamos, queridos, ser grato a Deus todo instante, não por aquilo que Ele está fazendo ou vai fazer, mas simplesmente pelo fato de podermos estar vivos mais um dia. Aleluia. Aí ele diz que toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, todo que se levantar, toda altivez, todo esse espírito de dureza, tudo isso que se levantar, querido, contra o conhecimento de Deus, ele diz, é levado cativo todo pensamento à obediência. Obedecer ainda é a melhor escolha. Obedecer, queridos,
é ser sábio, é o princípio da sabedoria. Quer destravar a tua história? Quer quebrar esta fortaleza que tem limitado a tua visão? A obediência. O próprio Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos. Tudo que nós intentamos fazer, se não for com Ele, podemos até nos alegrar 1 ou 2 dias, depois a coisa volta para estaca zero de novo. Nós temos que reconhecer que é por Ele todas as coisas. Eu não sei até que estágio está a tua vida, eu não sei o que está precisando ser destronado, qual a fortaleza, mas hoje Deus criou o ambiente propício a isso. Hoje é noite de celebrar a vitória, hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite de nós tomarmos o vinho da aliança, o sangue de Cristo, é noite de comermos do pão para nos dar vitória. Tudo isso vai acontecer nas nossas vidas. Paulo é o nosso exemplo e deixa bem claro que ele não aceitou, nunca aceitou, e nos dá o exemplo para não aceitarmos, não nos conformarmos com este presente século, mas renovarmos a nossa mente, começarmos a atrair as coisas que Deus preparou para nós, queridos, começarmos a andar em vitória. Talvez você diga: pastor, mas eu estou passando por uma luta, que a carne esteja passando pela luta, mas o pensamento esteja vivendo a vitória. Sabe, querido, as coisas vão acontecer quando começar a mudança aqui na tua mente, aqui na tua alma, quando você começar a materializar as coisas diferente. Talvez você já está 1 ano, 2 anos esperando pelo milagre, porque você nunca parou para entender isso. O milagre vai acontecer quando você começar a visualizar no mundo espiritual, porque é isso que diz aqui a palavra. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você está vendo aqui esse vinho, esse pão? Quantos estão vendo? Eu não estou vendo o vinho e o pão, eu estou vendo o sangue e o corpo de Cristo. É isso que os teus olhos têm que começar a ver. Para de estar olhando a tua derrota. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É o salmo que eu guardo comigo, nunca falhou. Deleitar-se, querido, é verdadeiramente relaxar nos braços do Senhor e dizer: Senhor, estou nas tuas mãos, seja feita segundo a tua vontade. Se a minha vontade não é segundo a tua, desfaça a minha e faça a tua. Aí vamos começar a andar em vitória. Versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 1, nos diz também: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o aniquilador deste século? Porventura não tomou Deus louco a sabedoria do mundo? É mais uma vez Deus dizendo: eu estou por cima e nunca vou ficar por baixo. Olha para a minha justiça, olha para aquilo que eu tenho para oferecer. Não te estriba naquilo que o mundo está te proporcionando. Quebra esta fortaleza, destrói estes pensamentos. O Deus a qual eu prego, querido, Ele tem coisas melhores, coisas maiores, coisas que os teus olhos não viram, coisas que não penetrou no coração do humano, coisas que só Ele preparou para você e para aqueles que por Ele esperam.
Aleluia. É no momento que a tua fé é provada que Deus te dá uma chance de aprender um pouco mais. E talvez você ainda não entendeu isso. Está sendo provado, é Deus te dando a oportunidade de se erguer. Mas a igreja do presente século está sendo provada, ela se mete debaixo da cama com medo. A igreja do presente século está sendo provada, ela deixa de vir para a igreja. O diabo bota um sofisma tão grande na mente dela, que diz assim: quando você estava lá no mundo, você não vivia isso. Quando você estava lá, tudo era mais fácil. Quando você estava lá, você vivia muito melhor do que você vive hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. O que nós, que somos dos céus, esperamos, convictos, não é as coisas passageiras que o mundo te oferece. Eu posso sofrer, mas eu sei que aqui eu estou de passagem. Eu posso perder, mas eu sei que tudo aquilo que eu perder não vai fazer diferença para aquilo que o Senhor tem preparado para mim no céu. Sabe, queridos, o meu pensamento é esse. Tem gente que está preocupado com as coisas materiais da terra. As coisas materiais vão ficar. O que vai é aquilo que você separou para Deus. Aleluia. Fica sob teus pés. Fica sob teus pés. Antes de nós celebrarmos a ceia, nós vamos cantar uma canção. E você vai se desprender nessa noite, lançar fora. Se você passou uma semana de tanta preocupação e de luta, foi Deus te provando para te dar vitória. Foi Deus te provando para te mostrar que Ele era contigo. Talvez você não viu Deus caminhando no teu lado. Talvez você não sentiu isso. Sabe por quê? Porque a tua preocupação, a fortaleza que estava na tua mente era maior do que o espiritual que estava no teu lado. Mas nessa noite, o espiritual, que se chama Espírito Santo de Deus, ele vai bradar de uma forma diferente na tua história. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Adora Ele. O peso do pecado Ele levou. Olha para a cruz, ela está vazia, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus Pai te abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Declara, igreja. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Ele vive. Ressuscitou. Ele vive. Para sempre